Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja com todos nós. Um dia do Senhor, mais um dia do Senhor, que nós estamos aqui na sua casa e nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós leremos alguns textos. Eu preparei de um para não estar projetando ali, esqueci de trazer no computador em casa. Esqueci de colocar no pendrive, eu cheguei ali, cadê a apresentação? Nós vamos abrir então, lembrando, o João capítulo 18, verso de número 13, que nós estivemos a estudar na semana passada. João 18, verso de número 13. Diz assim um texto: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós louvamos, bendizemos o nome do Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande e imenso, infinito amor com que o Senhor tem nos amado. Graças te rendemos, ó Pai, e suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor mesmo esteja, ó Deus, também abrindo o nosso coração, o discernimento, ó Deus, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos nela crer, para que possamos sair daqui edificados, ó Pai. Nós te suplicamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estudamos no domingo passado sobre... Quem lembra? Episódio que... Passei. A gente estudou aqui na hora que saudade chegas, não? Oi? Na hora que saudade chegas, que Sim, aí a gente entrou nos detalhes da negação de Pedro, né? A gente entrou ali sobre a situação de Pedro ter negado a Jesus. Hoje a gente vai olhar o restante desse texto, eu não li ele todo, nós já lemos, inclusive, no domingo passado, e a gente vai lendo aos poucos aqui, à medida que a gente for relembrando aquilo que a gente viu e parando um pouquinho no que diz respeito ao julgamento e à condenação de Jesus. Então diz o texto aqui, até onde nós lemos que Jesus se apresenta, diz: sou eu, versículo de número 6. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram, os guardas caíram por terra. Aí a gente viu a manifestação do poder de Deus, não as características ou as atribuições de Deus aqui, tanto a sua onisciência quanto o seu poder, né? Quando Jesus sabia de todas as coisas, tudo que havia de acontecer com ele, mas também a manifestação do poder dele, quando ele diz: sou eu, os guardas, então caem por terra. Logo em seguida, a gente vai ver Jesus declarando novamente no versículo 8: sou eu, e se a mim, pois, que buscais, deixarei a estes. A gente viu no outro domingo esse texto, quando a gente viu ali a manifestação do poder de Jesus. Jesus ordena àqueles que vieram ali prendê-los: vocês vão me levar, mas vocês vão deixar isso. Mesmo Pedro tendo agredido o soldado, cortado a orelha, ninguém põe a mão em Pedro, ninguém põe a mão nos demais discípulos, manifestando assim aquilo que é a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ou seja, só estavam levando Jesus preso porque Jesus estava se entregando. E ali haveria de se cumprir aquilo que estava predito sobre a sua morte, sobre também a sua ressurreição. E aí, João capítulo 18, verso de número 13, Jesus é levado primeiro à casa de Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote. Conduziram primeiramente a Anás, né, ali
e ali Jesus é ouvido. Diz no versículo 14, ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Versículo de número 19, porque o 15 ao 18 é uma tratativa de Pedro e a primeira vez que ele nega. E versículo 19 diz: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de que mais? Da sua doutrina. Depois, olhando para os outros evangelhos, nós vamos ver que Jesus é conduzido a Caifás também, segundo Mateus e Marcos, e ali eles buscam testemunhas contra Jesus para condená-lo à morte. Os testemunhos não são tão inteligíveis, são tão compreendidos, são meio até contraditórios. Daí o sumo sacerdote pergunta então para Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus permanece em silêncio, o sumo sacerdote insiste, e em Mateus 26, 63, o sumo sacerdote então diz: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Ao que Jesus responde: tu o disseste. Ou seja, você mesmo está dizendo aquilo que está expresso. E mais, Jesus diz: verás o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, da direita de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sacerdote rasga as vestes, porque entendeu ele que foi uma blasfêmia, que Jesus fazia Deus, sacerdote, e disse: o que mais precisa, né? Para que mais que a gente precisa de testemunho? Não precisamos mais de testemunho, todos ouviram o que ele disse. E aí, eles então dizem que Jesus deve morrer. Mas não tendo eles poder para condená-lo à morte, o texto de Mateus, ou de Lucas 22, 66 a 71, vai dizer que ao raiar um dia, ao amanhecer, na madrugada ainda, ao amanhecer, eles então, depois de ter passado a noite toda ali, escarnecendo de Jesus, de ter agredido, tantas outras coisas, eles levam Jesus a Pilatos. João capítulo 18, verso de número 28, vai então tratar sobre esse tema. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui para a gente analisar então a situação. Eles não entraram no pretório por quê? Para não se contaminarem, para não ter contato com alguma coisa impura, imunda que tivesse ali no palácio. Lembra aí de Daniel, que não quis se contaminar com as iguarias do rei, né? E ali, ao entrar, poderia ser que tivesse algum animal morto, imundo, né? Que o rei pudesse comer, pudesse ter ali algum animal também, ou alguma outra situação em que eles tivessem contato, pudessem se contaminar. Parece, né, assim, aparentemente uma santidade, uma mostra de temor a Deus, porque no outro dia era Páscoa, eles iriam comer a Páscoa, então eles tinham que estar santos, puros. A aparência é de grande santidade, a aparência é de fato de pessoas que estavam ali dedicadas a Deus. Mas ao mesmo tempo, eles estavam levando falsas acusações, levando falsas testemunhas, levando algo já torcido e distorcido contra Jesus Cristo. E nem estamos aqui olhando para o fato de ser contra o próprio Deus, mas aquilo que eles estavam fazendo, considerando eles que Jesus não fosse o Filho de Deus. Aí acabou a santidade, ou a santidade para umas coisas e para as outras não precisa. É por isso que são chamados de hipócritas. E é daí que às vezes a gente chama, né? Quando alguém começa a agir desse jeito, de fariseus. Ali estão a nata, né,
da religião. Eles não podiam entrar ali para não se contaminarem, aquilo que era aparente. Mas no fundo do coração, a raiva, a ira, o ódio consumado contra Jesus, a quem eles entendiam, não sei, né? A respeito de quem eles entendiam vendo claramente, entendiam que não era Deus. Mas se fosse um homem, então, qualquer, poderiam eles agir daquela forma? E a expressão narrada por João é que eles acabam dizendo: nós não podemos, não nos é lícito, nós não temos o direito de matar ninguém, mas nós podemos entregá-los a vocês e vocês podem matar. Ou seja, nós queremos que vocês então cumpram aquilo que nós estamos querendo, nós não vamos nos contaminar, quem vai matar vocês. Não era só uma questão da lei romana que impedia que eles o fizessem, mas era também o fato de não querer se contaminar, de não querer se sujar. Para que suprisse a palavra de Jesus. E aí nós aplicamos para as nossas vidas, nos questionamos quantas vezes nós agimos dessa forma. Quando é o outro que faz, a gente aponta o dedo, a gente fala, a gente quer que seja cumprida a risca a lei. Mas quando nós descumprimos, ou quando nós muitas vezes nos colocamos como santos, e achamos que estamos sendo muito santos porque nós estamos vestindo de uma aparência, mas aquilo que está lá dentro do nosso coração e da nossa mente não é encoberto a Deus. E Deus, que sonda os corações, que permeia todas as coisas, sabe, conhece e vê o que está realmente, de fato, no nosso coração. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso nós temos que tomar vigilância. Vigiar e orar e vigiar, inclusive, o nosso próprio coração, porque ele é tremendamente corrupto. Porque a santidade diante de Deus não é só aquilo que é aparente aos homens, mas é aquilo que está no fundo do nosso coração, lá na nossa mente guardado. É sobre isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Não somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante o mundo. É claro que se formos perante Deus, nós vamos ser muitas vezes taxados pelo mundo como repreensíveis. Por quê? Porque o mundo não quer aquilo que é a vontade de Deus. Mas se somos irrepreensíveis perante o mundo, tomemos cuidado, porque provavelmente estaremos sendo repreensíveis perante Deus. Porque o mundo aprova as coisas que não são a vontade de Deus. Passando adiante, nós vamos então ver aqui, né, esse foi o julgamento dos sacerdotes, providências que eles tomaram, e aí agora a gente vai ver o julgamento de Jesus. João narra perante Pilatos, os demais narram também perante Herodes. João capítulo 18, verso 28, diz o texto que eles levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. Versículo 29, então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Qual era a acusação? Versículo de número 30. Responderam-lhe. Todos juntos? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não lhe entregai retos. Nenhuma acusação eles tinham. Nenhuma acusação que fosse de fato legítima, que fosse plausível. É a mesma coisa da gente chamar a polícia chegar, e aí a gente dizer, a polícia perguntar, então, quem foi que esse camarada fez? Eu disse, se ele não tivesse feito nada, a gente não tinha chamado vocês, vai que leva. Deu para imaginar o que é que eles estavam fazendo? E aí, qual é a atitude de Pilatos? Pilatos, então, interroga Jesus. Versículo 33 a 37, Mateus 27 também vai dizer. E Pilatos, então, pergunta, tu és o rei dos judeus? Pilatos não encontra em Jesus nada que ele pudesse condenar a Jesus.
Diz o verso de número 35, 33. Perguntou-lhe então Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Quem fizeste? Ou seja, Pilatos não tinha nenhuma acusação contra Jesus, começa a interrogar Jesus para ver se ele conseguia que Jesus confessasse algo, porque ele não tinha pelo que julgar a Jesus. Seu judeu, você, né? O que você fez? Por que esse pessoal está te trazendo? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse lá: Logo és rei. Jesus então responde: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos então pergunta: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e disse: Eu não acho nele crime algum. Olha só. Pilatos pergunta para Jesus: Que é a verdade? Mas ele não quer ouvir sobre a verdade. Ele disse para Jesus isso, vira as costas e vai então dizer para os judeus: Olha, eu não achei nele crime algum. Não há nada pelo que eu sequer manter preso. Não tem nenhuma acusação, nada que eu possa fazer. Mas aí a gente vê então Pilatos querendo agradar a multidão. E é por isso que eu vou afirmar ali na frente, eu já vou adiantar, que o julgamento perante Pilatos acontece e é apenas algo tomado, uma decisão política para poder manter o poder, para agradar, para poder ganhar a aprovação e nenhuma, nada há ali de legalidade ou de justiça. Versículo 39, Pilatos então diz: É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E por isso Pilatos mandou, então, tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Lucas, capítulo 23, verso 4 e seguintes, vai dizer que diante da insistência do povo, Jesus é enviado por Pilatos a Herodes. Pilatos, ao ouvir que ele era galileu, Pilatos, né, ao ouvir que ele era galileu, então, sabendo que Herodes estava ali, e o texto vai dizer que Pilatos e Herodes estavam meio inimigos. Havia ali uma animosidade entre os dois, havia tido algum atrito, alguma questão política que os dois estavam ali meio usando a expressão, né, não sei se usa mais, né, agora, tem outra expressão que eles usam ali, os adolescentes, mas na minha época era dizendo que estavam de mal um do outro. Dona Chica lembra dessas expressões, né? Dona Chica, Dona Dalma, né? Tô de mal de você. E eles estavam ali, então, meio que de mal. Os adolescentes hoje usam outro termo, tem poucos dias que alguém falou, daí o que quer dizer isso aí mesmo, né? E aí eu disse, não, quer dizer que tô de mal, né? Estavam um com o outro ali, indispostos, e por isso Jesus agora é tomado por Pilatos como uma possibilidade de fazer as pazes, de agradar, entre aspas, vou mandar para ele não presente para que ele possa ver que eu estou aqui, né, me aproximando dele. Jesus é mandado para Herodes e ali, diante de Herodes, Herodes manda-o de volta dizendo que ele não tem, após zombar de Jesus, Lucas 23, de 8 a 11, após interrogar Jesus, o fato Jesus manda de volta para Pilatos e diz: Olha, eu não vi nele crime algum. Não encontrei nada que eu pudesse tolerá-lo. Esse livro vai dizer que naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos reataram as suas relações políticas, a sua amizade. Herodes, então, para agradar a Pilatos, manda de volta.
né? Não toma ali, toma decisão. A sua decisão, o seu entendimento é, pode soltar esse homem. Não, pastor, vou mandar de volta para Pilatos. Né, dizendo que eu não achei nele algum. Pilatos tome a decisão, faça. Não vou interferir nas suas decisões. Ali nós temos, e muitas vezes, e aí trazendo, né, para o nosso contexto, eu vou só relembrar os 19, verso 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos vai depois levar a Jesus aos judeus, vai colocá-lo novamente, dizendo: ó, não tem nada que eu possa fazer. Verso de número 5, no capítulo 19, diz assim: Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao ver que os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Nos outros evangelhos vai aparecer a narração dizendo que a esposa de Pilatos mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque sofri muito em sonho por causa dele essa noite. Pilatos foi advertido, até vendo um sonho que a esposa teve. Pilatos, atemorizado, estava com a situação, mas não tem coragem de tomar uma posição ao lado de Jesus e toma uma posição ao lado do povo tão somente para manter a sua postura, manter a sua aprovação política, manter-se aprovado pela maioria. Vai depois dizer: ó, estou lavando aqui minhas mãos, não devo nada a ninguém, sou inocente desse sangue. É vocês que estão dizendo, eu estou apenas cumprindo aquilo que vocês estão querendo. Quantas vezes nós temos, para manter a aprovação dos outros, metido, concordado com o erro, ou até mesmo praticado algo que não nos é lícito, que não deveríamos praticar jamais? E para satisfazer os colegas, para satisfazer a sociedade, para não dispor com o vizinho, com o colega, com o amigo. Essa semana eu vi um vídeo a respeito, dando algumas coisas que é uma palestra para adolescentes não crentes, inclusive. Peço que os irmãos estejam orando por isso. Né? Estaremos possivelmente falando aí em uma escola. E aí estavam pesquisando, e aí quando a gente pesquisa um assunto, tudo que será, né? Agora vem algo a respeito. E aí, acabei vendo alguns vídeos. Um vídeo falando sobre os adolescentes que, para se manterem, para se envolverem no grupo, para serem aceitos pelo grupo, praticam coisas que depois eles vão se arrepender e arrepender amargamente, e por causa disso, muitos deles acabam tirando a própria vida. E aí, no outro vídeo, ele está falando das moças que estão se colocando, né, gravando vídeos, colocando nas redes sociais, nuas ou quase nuas, semi-nuas, mostrando o corpo, mostrando partes íntimas, para que sejam aprovadas, para que possam, né, ter os likes. E por causa de X likes, tantos likes, acabam chegando a esse ponto no TikTok e em outras redes sociais. E aí, depois que cai a ficha, depois que percebem que estão sendo apenas usadas e abusadas, aí agora vem o temor, vem o arrependimento, mas não tem como apagar ainda mais. Sem falar daquilo que diz respeito ao sexo com todo mundo e daí por diante. Muito recentemente, uma menina bem novinha, se eu não me engano, de 12 anos, saiu a reportagem dizendo que numa brincadeira lá, né, no grupo que ela estava lá no baile, ela acabou engravidando e ela não sabia, porque ela tinha tido relação com mais de 15 pessoas, 15 homens. Eu não sabia de qual deles ela havia se engravidado e nem sabia quem era esse.
mas trazendo para nós quantas vezes nós temos exposto também as nossas vidas para poder ganhar um like, temos exposto algo que não é inerente a nós, temos muitas vezes negado, deixado de falar de Jesus, ou de testemunharmos e sentado às vezes na roda dos escarnecedores e aceitarmos até mesmo as brincadeiras e os palavrões e as palavras que às vezes não são palavrões, mas são palavras carregadas de malícia, de maldade, de maledicência, para não perdermos ali a aprovação dos colegas, dos vizinhos, dos amigos e daí por diante. Falei de coisas bem simples, né? Poderíamos citar outras muito maiores. Precisamos tomar cuidado para que não hajamos como Pilatos, para não querer indisposição, acabou tomando posição contra o próprio Deus, contra Jesus Cristo. Mesmo tendo no seu coração, tendo, né, aquela certeza de que Jesus era inocente e atemorizado, ou seja, ali a gente vê que havia uma ação muito maior do que simplesmente aquela questão mental, mas ele não quis, ele negou-se a isso. Não vou nem falei, né? João 19, 11, aí Melissa, Romanos 3:1, quando Jesus diz: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. Romanos 13:1 diz que nós é toda autoridade instituída por Deus. Mas aqui é parêntese apenas para a gente lembrar que assim como Jesus se sujeita ali à autoridade de Pilatos, mas ele diz: olha, nenhuma autoridade me tem. Verso 12 ainda diz que a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César. Só confirmando aquilo que nós acabamos de dizer, que para não se indispor politicamente, ele então entrega. Versículo 16 do capítulo 19. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Daí a gente vai ler que Jesus passa agora entrega aos soldados. Versículo de número 17 diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E aí, muitos leram. E estava escrito em hebraico, latim e grego, para que todos pudessem saber quem era e qual era a acusação. A única acusação que tinha era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 23, então, diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. Eu gostaria de voltar, então, no versículo de número 3 do capítulo 19. Chegavam-se a eles e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. A atitude dos soldados ali era de desdém e de não acima daquilo que era, né, a sua autoridade. Eles não estavam ali para bater ninguém. Paulo vai falar sobre isso lá num dos seus escritos, que aqueles soldados que se convertiam a Jesus Cristo, que vinham para o cristianismo, que eles deveriam ser justos e serem cordados, inclusive. E aqui no verso 3 diz que os soldados, então, o agrediram, cuspiram nele, segundo o Evangelho de Mateus e de Marcos. Colocaram nele um manto de púrpura e saíram ali fazendo, né, saudão, botaram coroa de espinho, cravaram-lhe sobre ele, e agora imaginem, batendo sobre essa coroa e os espinhos encravando na sua testa. Versículo de número 7 do capítulo 19, responderam os judeus de uma lei e de conformidade com ela,
Aqui não fala dos soldados, fala dos judeus. E aí, então, Jesus é levado e é crucificado, conforme que nós lemos no versículo de número 3. Outra coisa, não era comum que aqueles condenados levassem a sua cruz. Mas eles, para infligirem mais sofrimentos a Jesus, colocaram sobre ele a cruz e colocaram-no, depois de ter sido, né, surrado, de ter sido espancado, de ter sido esbofeteado, ter perdido sangue, tanto com chicote quanto dos espinhos. Passaram a noite toda ali naquela situação. Ele tem ainda que carregar a sua cruz, para a gente entender o sofrimento que Jesus passou. Mas aqui nós vemos que os soldados também escarneceram, tomando contra Jesus ali, mesmo após ouvir o julgamento, mesmo entendendo que Jesus era inocente, mesmo vendo que o seu próprio autoridade sobre ele, o seu próprio chefe, no caso Pilatos, havia dito que ele não havia nenhum crime, e os soldados o levam, o tomam e fazem tudo isso. É por isso que Jesus vai dizer, ou havia dito, na verdade, antes, que se fizeram isso a ele, quanto mais a vós outros, disse Jesus. Se perseguiram, se negaram, se não creram, se trouxeram sofrimento a ele, vão também levantar-se contra nós quando nós estivermos ali. Desculpem a expressão, não vamos passar de liso. É isso que Jesus estava dizendo. Eles não vão nos deixar a qualquer custo. Mas antes, perseguiram, fizeram tudo isso com Jesus, mesmo tendo todas as provas de que ele era inocente. Vão fazer conosco também, vão zombar, vão desdenhar. Se preciso for, vão nos bater, vão nos maltratar e vão nos matar. É isso que Jesus disse que é isso que se cumpre aqui. Mas aí a gente chega na crucificação, diz o texto que eles então levaram e o crucificaram. Ali, tomaram coisa a Jesus, carregando a sua cruz, levaram até ali, colocaram na cruz e o texto diz que, no versículo 18, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado de Jesus no meio. É simbólico isso daqui. Pegaram os dois malfeitores e colocaram um de cada lado, colocaram Jesus no meio, tipo dizendo, olha, tá aqui, ó. Tá aqui seus semelhantes. E aqueles dois, então, ali começam a insultar a Jesus, a falar impropérios, a ofendê-lo. E em Lucas, capítulo de número 23, Lucas 23, verso de número 39 em diante, nós vamos ver a narrativa sobre o bate-papo dos ladrões, né? O bate-papo dos malfeitores que estavam ali. Versículo de número 34 diz: Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. O povo que estava ali, tudo observavam, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve. Verso de número 36, igualmente os soldados o escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre. E disseram, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Da narrativa que nós tivemos até aqui, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, não és tu o enviado? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Isso me faz lembrar que quando a gente está pregando o evangelho, muitas vezes as pessoas dizem, quem não quer receber a Jesus? Quem não quer a vida eterna? Quem não quer ser salvo? Parece muito com a expressão aqui do ladrão da cruz. Ah, Jesus, desce daí, salva nós também. É o mesmo entendimento que parece que haver nessas pessoas quando elas estão dizendo, isso conversa fiada. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aqui é um reconhecimento desse outro malfeitor, desse outro ladrão, de que Jesus é Deus. Diz, olha, você não teme a Deus estando você sob a mesma sentença que Deus está sendo colocado?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. O sob igual sentença aqui pode ser entendido das duas maneiras. Pode ser assim, ó, você está dando sentença dessa, né? Você está sendo um golo, e nem assim você nem a Deus. Mas também o fato de que Jesus estava colocado no meio deles e ele havia reconhecido ali, estava ali reconhecendo que Jesus era Deus. Por isso, e nós podemos entender isso quando ele diz, versículo 42, diz, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que Jesus é Deus, reconhece, provavelmente ele havia ouvido durante a sua vida, lá como ele, né, adivinhar todas essas coisas aqui, provavelmente ele tenha feito parte da multidão que seguia Jesus pelos pães, talvez tenha até mesmo se aproveitado, né, daqueles momentos para poder fazer algum furto, subtrair alguém que tivesse ali na multidão, mas ele havia conhecido a respeito de Jesus e o que Jesus pregava. E ele diz: Este nenhum mal fez. Ele diz: Você está sob a mesma sentença que Deus está sendo colocado. E ele diz: Jesus. Ele sabia o nome de Jesus, ele sabia a quem ele estava recorrendo quando ele diz: Lembra-te de mim quando voltares ou quando vieres no teu reino. Ele cria que Jesus estava ali sendo morto, mas que Jesus haveria de ressuscitar e de que Jesus haveria de reinar sobre todos. Na verdade, Jesus não deixou de reinar em nenhum momento. Mas na mente dele, no entendimento, ele sabia e tinha total esperança de que um dia, mesmo ele passando pela morte, ele conheceria a vida eterna. Irmãos, é tão breve a narrativa, mas é tão profunda. Nos faz lembrar daquilo que Jó diz: Eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui nós temos, de fato, ele confessando a Jesus com tão poucas palavras, dizendo: Isso é Deus. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu digo: se eu voltar no seu reino, lembra de mim e ressuscita também. Senão, qual sentido faria ele dizer: lembre de mim quando for vieres no teu reino? Aqui ele manifesta a fé que nós devemos ter, a crença que nós devemos, de fato, crer, de que, ainda que a morte nos sobrevenha, Jesus Cristo há de voltar. A nossa esperança não se resume apenas a essa vida. Jesus haverá de voltar e haverá de nos ressuscitar. E nós estaremos para sempre com Ele, reinando sobre tudo e sobre todas, eternamente, todas as coisas, passando e estando ali para todos sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que nós possamos ter essa mesma fé, essa mesma esperança, essa mesma convicção que esse homem teve, mesmo estando ali na cruz. E é interessante, versículo 43 diz que Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você não vai ter que esperar até o dia que eu voltar. Ainda hoje, você já estará na eternidade comigo, lá nos céus. Ao homem cabe morrer somente uma vez, depois disso o juízo. Aqueles que são mortos são recebidos, segundo a palavra de Jesus ali, falando do rico e Lázaro, são tomados, levados ao seio de Abraão, ou seja, ao lar eterno. A expressão ali do seio de Abraão significa exatamente a eternidade, estar com Deus. Podemos ver também, a partir do verso de número 28, especialmente o 29, do capítulo de número 19. Perdão, irmãos. Versículo 30. Ah, eu estou em. É isso que eu estou perdido.
28 diz, depois vendo Jesus que estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Verso 28, Kaique. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam, deram vinagre a Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está pago, está cumprido tudo que ele havia de fazer, havia sido feito. O preço pelos nossos pecados, o escrito de dívida, como diz Paulo aos Colossenses, estava sendo cancelado, rasgado ali. Há poucos dias eu paguei uma nota, né, e aí o rapaz disse, posso rasgar a bolsa? Sei, né? É isso que pagou, né? Baixa o carimbo ali, pago, não tem como cobrar mais, ou escreve, pago. Toda vez que eu pago alguma coisa, eu peço a pessoa escreve e está pago. É para né? Não tem mais possibilidade de ser cobrado. É isso que Jesus está dizendo ali quando ele diz está consumado. Tudo foi feito, está pago, está entregue, está resolvido tudo, não tem mais nada de se fazer. E aí diz o texto que inclinando a cabeça rendeu o espírito. Ou seja, Jesus entrega ali a sua vida, Jesus morre. Mateus vai dizer que naquele momento houve um terremoto. Há tantos questionamentos aí a respeito desse terremoto e há tantas possibilidades fornecidas, né, é, pela própria ciência, de que naquele período houve realmente terremotos ali. E aí o que acontece? A terra treme, o véu se rasga de alto a baixo. Ali havia o véu do templo. Irmãos, quando a gente fala em véu, a gente entende às vezes um pano de mosquiteiro. Eu nem sei se usa mosquiteiro aqui, né? Aquele panozinho bem fininho. Mas o véu era entretecido de vários materiais, inclusive de linho, extremamente resistente. E era mais ou menos dessa grossura. Não era um tecido, não era um pano. Não tinha como alguém pegar e rasgar. Era preciso um objeto muito cortante para que afiado e muita força para romper aquilo de cima e embaixo. Na hora que acontece isso, o tempo provavelmente estava lotado. Não tem como alguém ter entrado lá e ter feito uma sabotagem rasgado aquele véu. Mas ele rasga de cima para baixo e não de baixo para cima. Exatamente para mostrar que a nossa salvação é tomada e é feita, executada, toda realizada por Ele. E nós podemos chegar agora diante de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E agora Deus, o véu era símbolo dessa separação. E Deus vem e rasga e abre o véu, mostrando que Ele havia aberto caminho para que nós pudéssemos chegar até Ele. Não tinha como homem algum fazer aquele véu ou rasgar aquele véu. Mas é o próprio Deus que o faz, usando-se, né? Não foi um terremoto também que fez, não fala-se nada sobre o templo ter sido danificado com o tremor de terra. E aí, após sua morte, a gente vê os soldados indo lá, passando Jesus para ter certeza que Jesus havia morrido. Não quebram as suas pernas porque tinham provas de que Jesus havia morrido, que havia saído sangue e água. Depois, nós vimos José de Arimateia chegando ali, e João disse que juntamente com Nicodemos, levando Jesus e o sepultando. E aí diz o texto que eles foram lá e selaram a pedra e montaram guarda junto ao sepulcro para que ninguém pudesse violar aquele sepulcro, para que ninguém pudesse tirar o bicho do corpo de Jesus. Provas incontestáveis de que Jesus morreu são colocadas aqui. E não houve nenhuma contestação disso, não. Nenhum escrito, nada que se refere inclusive a um texto narrado por Pilatos sobre a morte de Jesus.
prova tinha sido dada perante todos ali, e eles sepultaram a Jesus, e ainda colocaram ali aquela pedra para guardar. Fica para nós, então, nesses últimos trechos que nós vimos aqui, a aplicação de que nós precisamos ter essa convicção que aquele malfeitor teve. Que nós temos que ter a convicção de que Jesus pagou pelos nossos pecados e que ele entregou a sua vida. Nenhum de nós pode ou tem condição de inclinar a cabeça e dizer em tuas mãos entregue o Espírito e morrer. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, ele se entregou. Como nós já vimos, que ele se entregou aos soldados, deixando que eles o levassem, e agora ele dá prova da sua entrega. Tanto que os soldados vão até ali para quebrar as pedras, para acelerar a morte de Jesus, já estava morto. Porque naquele momento que ele diz para Jesus, para Deus, está consumado, está pago, ele rende o seu espírito a Deus, dizendo, em duas mãos entregue o meu espírito e morre. É a certeza de que Jesus pagou ali pelos nossos pecados e que nós precisamos, dia a dia, estar entregando a nossa vida aí completamente, especialmente no que diz respeito a abrirmos mãos das aprovações do mundo para sermos aprovados perante Deus e também anunciando o Evangelho àqueles que estão à nossa volta, àqueles que nos rodeiam. Sem medo, sem temor, a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Muitas vezes, né, e o soldado, o que me impressiona ali no ladrão é que também ele faz isso. Antes mesmo dele confessar a Jesus e pedir a Jesus, ele já disse para o outro, ó, tem a Deus não, esse nem mal fez. Ele fala ali e na frente, né, ele vai dizer a sua declaração a Jesus, já anunciando, não só para o outro, mas para todos que o cercavam, a sua fé e confrontando o outro que estava ali. Muitas vezes nós temos diante de nós pessoas que nos cercam e nós precisamos falar de Jesus, mesmo que elas não gostem de ouvir, mesmo que elas não queiram. Precisamos, em amor a Jesus por tudo que ele nos fez, estar dispostos a sofrer o dano, muitas vezes ser colocados de lado e até impedidos de estarmos tendo comunhão com pessoas que a gente gostaria de ter, mas por causa do nosso testemunho e de nós anunciarmos o Evangelho, eles quererem distância de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite. Amém. Bondoso Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor pela tua bondade, pela tua imensa graça, pelo teu imenso amor para conosco em Cristo Jesus. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor pagou ali na cruz com a vida do seu próprio Filho, os pecados que nós cometemos. E agora nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos dia a dia tomar a nossa cruz, mas deixarmos sobre ti, ou contigo, o nosso fardo, os nossos temores, os nossos medos, as nossas ansiedades, e estarmos sendo intrépidos e corajosos para anunciarmos diante do mundo tão grande amor com o qual o Senhor nos amou, tão grande obra de sua pessoa. Te pedimos, Senhor, te suplicamos, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. E nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.